E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em umas paradas que sempre me deixaram encucado. É mesmo? Tipo o quê? Sei lá. Por quê? Algumas sociedades, saca, se desenvolveram pra caramba, tipo, muito mais rápido que outras. Ah, entendi. É tipo, será que é só, tipo, sorte de principiante? Ou tem algo mais rolando por trás? Boa pergunta. E pra desvendar essa parada toda, a gente vai fuçar o livro Armas, Germes e Aço, Ah, clássico. do Jared Diamond. Que figura, né? Ele, tipo, já chega mandando a real. É. Derrubando a ideia de que os povos, sei lá, seriam tipo superiores a outros. Isso aí. E que ele mostra como a geografia e o meio ambiente, Ah. tipo, tiveram um papel, sabe, crucial na história da humanidade. Yeah. E vocês acham? Preparados para essa viagem? Preparadíssima. O Diamond, tipo, nesse livro, já de cara, ele detona as teorias racistas, né? É mesmo. E ele usa pra isso a história de um cara chamado Yali, Yali. um político da Nova Guiné. Ah, Super engajado, que questionou ele sobre, né, essa disparidade sei lá, tipo, entre os povos. por que vocês, brancos, Hum. tem tanto cacareco tecnológico e a gente não... Não. É tipo isso. Lembro bem dessa parte do livro. É icônica. Mas, Qual que foi a resposta do Diamond? qual foi a resposta? Ele mandou a Sheol. Falou a verdade. Olha, e ali não tem nada a ver com inteligência ou superioridade. A parada é muito mais complexa que isso. Ele explica que a resposta tá Tá onde? na geografia, né? Aham. E nos recursos disponíveis. Em cada região, Entendi. tipo a galera do Crescente Fértil, Crescente e fértil. você no Oriente Médio deu a sorte grande Que sorte. de ter um monte de plantas e animais Ah. fáceis de domesticar. Ah. O que deu tipo um empurrãozinho pra eles desenvolverem na agricultura. Faz sentido. Imagina ter que plantar trigo no meio do deserto. É, né? Complicado. Tauró. Mas e aí? Essa parada da domesticação foi tão importante assim. Isso é importante. Foi crucial. Caramba. Pensa bem. Domesticar plantas e animais permitiu que a galera parasse de ficar, tipo, correndo atrás de comida o tempo todo É? e começasse a se fixar num lugar, Ah. formando comunidades maiores, mais complexas, com mais gente junta, sobrou tempo pra galera se especializar em outras coisas. Pô. Artesanato, Sei. comércio. Ah, e até política, saca? Não, entende? É. E enquanto isso, a galera da Nova Guiné Aham. e da Austrália tava lá, Sim. ralando pra caçar Uhum. e coletar frutas. Sem tempo pra inventar roda, né? É, coitados. Mas é a África, berço da humanidade. E com aquela variedade absurda de bichos, É. porque eles não domesticaram. Sei lá, zebras, leões, girafas. Ótima pergunta. O Diamond explica que nem todo bicho é, tipo, domesticável, saca? Precisa ter, tipo, um conjunto de características específicas, tipo, ser dócil, se reproduzir fácil em cativeiro, Certo. ter uma hierarquia social Aham. que permita ao humano assumir, né, É, o papel de líder. entendi. Muitos animais da savana africana não se encaixavam nesses critérios. Sei. E aí, a domesticação foi um fator determinante para definir quais regiões, né, desenvolveriam sociedades mais complexas, com exércitos, governos e tudo mais. Caramba. A gente tá vendo aqui a domesticação de plantas e animais. Moldou a história da humanidade, né? Totalmente. Mas e os germes? O que eles têm a ver com essa história? Do título do livro, o Diamond coloca germes, lado a lado, Isso. com armas e aço, né? Verdade. Me explica isso. Isso você. Pode parecer bizarro, mas os germes também tiveram um papel, tipo, fundamental. É mesmo? O contato próximo com animais domesticados expôs a galera da Eurásia. Um monte de doenças e com o tempo. Eles desenvolveram resistência. Tá. Quando os europeus começaram, né? Ok. Explorar o mundo, Aham. levaram essas doenças junto, sem querer. Sem querer. E como os povos das Américas nunca tinham tido contato com essas doenças, foram dizimados. Acaba. Por causa da varíola, o que matou milhões de indígenas. Tipo, os europeus viram armas biológicas ambulantes. Isso é meio pesado, né? Mas então, É. a gente tá vendo que a geografia Aham. e a domesticação de plantas e animais influenciaram diretamente o desenvolvimento das sociedades, né? Com certeza. Mas o Diamond não para por aí. Não. Ele também explora como a escrita, a tecnologia
e a organização social impactaram a história da humanidade. E aí? Quer mergulhar mais fundo nesses assuntos? Bora. Curioso para saber como tudo isso se conecta. Mas acho que por hoje já temos bastante pano pra manga, né? Acho que sim. Você acha? Concordo. Vamos deixar a galera respirar um pouco. E digerir tudo isso. Na próxima parte. Isso. A gente continua essa viagem pela história da humanidade, explorando o impacto da escrita e da tecnologia. Combinado. Então, pessoal, fiquem ligados para não perder a continuação do nosso mergulho. É isso aí. Em armas, germes e aço. Isso! Até a próxima. Até! E aí, de volta para o nosso mergulho em armas, germes e aço. Ei! Na última parte, a gente viu como a geografia e domesticação de plantas e animais, moldaram o desenvolvimento da sociedade. É verdade. E até como os europeus, sem querer, acabaram levando doenças, que devastaram populações inteiras. Pois é. Foi pesado descobrir esse lado obscuro da história, né? Mas o papo foi tão interessante que eu fiquei pensando... E a escrita? Como ela entra nessa equação toda? A gente sabe que a escrita foi tipo um divisor de águas na história da humanidade. Com certeza. Imagina só, a escrita permitiu que a gente armazenasse informação, transmitisse conhecimento de geração em geração, criasse códigos de leis, organizasse governos mais complexos, desenvolve-se a literatura, a ciência. Nossa, foi um salto gigantesco. Você lembra daquela parte do livro em que o Diamond compara os diferentes sistemas de escrita? É fascinante como ele traça a evolução dos pictogramas até o alfabeto que a gente usa hoje. Legal, né? Tipo, uma verdadeira jornada da comunicação. É verdade. Ele mostra como os primeiros sistemas de escrita eram baseados em desenhos, que representavam objetos ou ideias. Sei? Os chamados pictogramas. Pictograma. Depois vieram os ideogramas. Símbolos mais abstratos, E os sistemas silábicos, onde cada símbolo representava uma sílaba. Mas o grande ponto de virada foi o alfabeto. Inventado pelos fenícios. Lá no Líbano. Há mais de 3.000 anos. Caramba. Com um número limitado de símbolos, a gente consegue representar todos os sons da fala, O que facilita muito o aprendizado da leitura e da escrita. É verdade. E pensar que a gente usa um sistema de escrita com mais de 3.000 anos de história, Pois é. Mas, diz uma coisa, o Diamond fala sobre a escrita nas Américas. Sim, ele fala. Lembro que ele mencionou os maias e astecas. Isso. Mas não me recordo dos detalhes. Sim, ele fala. A escrita se desenvolveu de forma independente na Mesoamérica, principalmente entre os maias e astecas. Maias e astecas. Era um sistema bem complexo que combinava pictogramas, ideogramas e símbolos fonéticos. Mas a escrita na Mesoamérica não se espalhou tanto quanto na Eurásia. E por que isso aconteceu? Será que faltou criatividade pra galera? Nada disso. O Diamond explica que a geografia e a organização social das Américas limitaram a difusão da escrita, a fragmentação geográfica, a falta de animais de carga para transportar livros e a estrutura social menos centralizada. Sei. Dificultaram a disseminação do conhecimento. Imagina ter que carregar um monte de livros nas costas por quilômetros a fio. Isso é dureza. Mas, mudando um pouco de assunto, o Diamond também analisou a questão da tecnologia, Sim. Que ele destaca nesse ponto. Ele argumenta que a tecnologia, assim como a escrita, se desenvolve de forma cumulativa, com cada nova invenção se baseando nas anteriores. Faz sentido. Ele usa exemplos como a roda, a metalurgia, a pólvora e a imprensa, para mostrar como as inovações tecnológicas impulsionaram o desenvolvimento das sociedades. E qual a relação da geografia com a tecnologia? Será que o clima influencia a criatividade da galera? O Diamond não chega a afirmar isso diretamente. Mas ele mostra que a geografia teve um papel importante na difusão da tecnologia. Entendi. A Eurásia, por exemplo, com seu vasto território e sua orientação leste-oeste, facilitou a troca de ideias e a propagação de invenções. Imagina, as invenções podiam se espalhar mais facilmente por um território com clima e condições semelhantes, sem grandes barreiras naturais. E a galera podia trocar figurinhas tecnológicas com mais facilidade, É tipo isso.
Mas e fala daquele exemplo que o Diamond usa para ilustrar a questão da invenção e da demanda. Sim. Com o disco de Festus. Ah, o disco de Festus. O que ele tem a ver com essa história? O disco de Festus é um mistério arqueológico fascinante. Ele foi encontrado na ilha de Creta, na Grécia, e data de 1700 AC. Caramba! O mais intrigante é que ele tem inscrições feitas com um tipo de prensa. Algo que só seria reinventado milhares de anos depois. É tipo ter um smartphone na idade da pedra, né? Exatamente. Totalmente fora de época. O Diamond usa o disco de Festus para ilustrar que a invenção, às vezes, depende de uma conjunção de fatores, né? No caso do disco, a tecnologia da prensa não se difundiu. Porque a sociedade da época não tinha como aproveitá-la em larga escala. Sim. Faltou demanda. Demanda. As invenções precisam ser úteis, né? E atender às necessidades da sociedade para que se propaguem e causem impacto. Ou seja, a galera inventa coisas que estão à frente do seu tempo, né? Tipo um visionário que ninguém entende. Mas, voltando para a questão do desenvolvimento das sociedades, o Diamond também analisou as diferenças na organização social, certo? Sim. Ele classificou as sociedades em 4 categorias principais. Quais? Bandos, tribos, chefias e estados. Caramba! Os bandos são os grupos mais simples, com poucas dezenas de pessoas, sem hierarquia rígida e baseados na caça e coleta. Certo. As tribos são maiores, com algumas centenas de pessoas, e já apresentam uma organização social mais definida, com líderes e divisão de tarefas. As chefias são ainda maiores, com milhares de pessoas. Nossa. E com um líder hereditário, o chefe, que exerce poder sobre um território. Sim. E, finalmente, os estados. Estados. São as sociedades mais complexas. Isso. Com um grande número de habitantes, território definido, governo centralizado, leis, exército e burocracia. Caramba, a gente saiu dos bandos de caçadores-coletores e chegamos aos estados modernos, com toda essa estrutura complexa. Pois é. Mas o que impulsionou essa evolução social? O que fez as sociedades se tornarem mais complexas ao longo do tempo? Segundo Diamond, a intensificação da produção de alimentos foi o principal motor da complexificação social. Entendi. Com o aumento da produção agrícola, a população cresceu. Certo. Surgiram excedentes de alimentos, o que permitiu a especialização do trabalho e o desenvolvimento de hierarquias sociais. Ou seja, a galera que plantava mais tinha mais poder, né? É, tipo isso. E conseguia controlar os recursos e a mão de obra. Isso. Mas e a guerra? Qual o papel dela nessa história toda? A guerra, infelizmente, sempre esteve presente na história da humanidade, né? E o Diamond argumenta que ela teve um papel importante na formação dos estados. As sociedades que conseguiram desenvolver tecnologias militares superiores, como armas de metal, cavalaria e organização militar eficiente, tiveram uma grande vantagem na conquista de territórios e na subjugação de outros povos. Então, tipo, a galera que tinha mais poder de fogo dominava a parada. Em muitos casos, sim. E conseguia impor sua vontade, seus costumes sobre os outros. Nossa. Mas o Diamond destaca que a guerra não era o único fator determinante. Não. A organização social, a liderança, a capacidade de mobilizar recursos e a resistência a doenças também foram cruciais. Certo. Para o sucesso ou fracasso das sociedades, é um conjunto de fatores que interagem e influenciam o destino dos povos. Puxa, essa história está ficando cada vez mais complexa. Mas acho que a gente já cobriu bastante terreno por hoje, né? Acho sim. O que você acha? Concordo. Na próxima parte, a gente vai dar a volta ao mundo, explorando como as ideias do Diamond se aplicam a diferentes regiões, como a Austrália, a China, a Polinésia e as Américas. Que legal! Vamos ver como os fatores geográficos, a domesticação, a escrita e a tecnologia moldaram o destino dessas regiões. Parece que a viagem vai continuar emocionante. Então, pessoal, fiquem ligados para não perder a última parte do nosso mergulho. Isso aí. Em armas, germes e aço. Até a próxima. Até a próxima. E aí, galera? De volta para mais um mergulho no Armas, Germes e Aço. E dessa vez a gente vai dar a volta ao mundo. É isso aí. A gente viu como a geografia, a domesticação, a escrita, a tecnologia, tudo isso se entrelaçou para moldar o desenvolvimento das sociedades. E agora a gente vai ver como essas ideias se aplicam em diferentes regiões, tipo a Austrália, a China, a Polinésia e as Américas. Bora começar pela Austrália.
Não, a Austrália é um caso que intriga muito o Diamond. Ele usa ela como um exemplo, sabe, emblemático. É mesmo. É o único continente onde, até a chegada dos europeus, todos os povos nativos viviam como caçadores-coletores. Isso, sem agricultura, metalurgia ou escrita. É, exatamente, sem nada disso. Caramba, a galera ficou, tipo, congelada no tempo, né? É tipo isso. Mas por que a Austrália tomou esse rumo diferente? O que o Diamond descobriu. É. Ele aponta os fatores ambientais, né, como os grandes responsáveis. A Austrália tem um clima majoritariamente árido, com poucas áreas propícias para a agricultura. Sei. E para piorar, a variedade de plantas e animais domesticáveis é bem limitada. Então a galera australiana meio que tirou a sorte curta no jogo da geografia, né? É tipo isso. Mas teve mais algum fator que contribuiu para essa trajetória? Sim, o Diamond também destaca a influência da barreira do Estreito de Torres, Estreito de Torres? que separa a Austrália da Nova Guiné, e apesar da proximidade, né? Esses aborígenes australianos e os Papuas da Nova Guiné tiveram pouco contato ao longo da história. Sim mesmo. E por algum motivo, os aborígenes não adotaram a agricultura e outras tecnologias que já existiam na Nova Guiné. É tipo um desencontro cultural, né? Imagina o impacto que a agricultura poderia ter tido na história da Austrália. É, total. Mas agora, mudando de continente. É. E a China? A China. Como o Diamond explica a ascensão dessa civilização, tipo, milenar. A China é um caso fascinante. O Diamond argumenta que a China já começou o jogo com um super trunfo geográfico. Que trunfo? Um vasto território unificado, com clima favorável à agricultura e uma rica variedade de plantas e animais domesticáveis. Nossa! Isso permitiu o desenvolvimento de uma sociedade complexa e unificada desde muito cedo. Parece que a China já nasceu com um combo de vantagens, né? É. Mas além da geografia, o que mais contribuiu para o sucesso da China? A unificação política, um governo centralizado forte, foi capaz de mobilizar recursos em larga escala. Sei. Construir grandes obras de infraestrutura, como a Grande Muralha ou o Grande Canal. É mesmo. E impulsionar o desenvolvimento tecnológico. Faz sentido. Um império unificado tem mais força para realizar grandes projetos, né, e promover avanços. Exatamente. Mas essa unificação também teve seus contras, certo? Sim, com certeza. Lembra que o Diamond menciona isso no livro? Ele argumenta que a centralização excessiva de poder, né, limitou a criatividade e a inovação em alguns períodos da história da China. Ah, tá. Em momentos de forte controle estatal, a sociedade podia ficar meio receosa, sabe, em propor novas ideias. Com medo de represálias. Exatamente. O excesso de controle pode sufocar a inovação, né? Totalmente. Mas mesmo com esses altos e baixos, a China foi uma das civilizações mais avançadas do mundo por muitos séculos, né? Eles inventaram a pólvora, a bússola, o papel, a imprensa. É impressionante a contribuição deles para a história. Impressionante. E a cultura chinesa influenciou profundamente toda a Ásia, né? Moldando costumes, crenças, valores. É verdade. E agora, que tal a gente navegar para a Polinésia? Bora. Sempre me intriguei com a história dos polinésios, esses desbravadores do Pacífico. Como eles conseguiram colonizar ilhas tão distantes sem mapas de GPS, bússola, de caio queixo. A Polinésia é um exemplo incrível de adaptação e ousadia, né? Os polinésios eram navegadores extraordinários. Usando as estrelas, as correntes marítimas, o conhecimento acumulado por gerações para se aventurar pelo Oceano Pacífico. Eles colonizaram ilhas como o Havaí, a Nova Zelândia, a Ilha de Páscoa. Cara, imagina a coragem dessa galera, né? Pois é. Enfrentar o mar aberto em canoas sem saber o que encontrariam no horizonte. Mas nem todas as ilhas polinésias tiveram a mesma sorte, né? Infelizmente não. O Diamond cita o caso da Ilha de Páscoa como alerta? Sim, a Ilha de Páscoa é um exemplo emblemático de colapso ambiental. A população cresceu muito. Os recursos naturais foram explorados de forma insustentável. E a sociedade entrou em colapso. Caramba. É um lembrete poderoso de que a exploração desenfreada dos recursos pode ter consequências devastadoras. É um aprendizado importante para os dias de hoje, né? Com certeza. A gente precisa se inspirar na ousadia dos polinésios, mas também aprender com os erros do passado para construir um futuro mais sustentável. É isso aí. E para finalizar nossa volta ao mundo, o que o Diamond nos conta sobre as Américas. As Américas são um caso, né, complexo, cheio de nuances. O Diamond argumenta que, apesar da vasta extensão territorial e da diversidade ambiental, as Américas tiveram algumas desvantagens em relação à Eurásia.
A primeira delas foi a menor variedade de plantas e animais domesticáveis. As Américas tinham milho, batata, lhama, mas a variedade de espécies era menor do que na Eurásia, o que limitou as possibilidades para o desenvolvimento da agricultura. Então, menos opções para a galera plantar e diversificar sua dieta. Certo? Basicamente. E além da questão da domesticação, teve mais algum fator que influenciou a trajetória das Américas? Sim, a orientação norte-sul do continente americano. Norte-sul. Essa característica dificultou a difusão de plantas, animais e tecnologias, já que as diferentes regiões climáticas impunham barreiras à adaptação. Sei. Uma planta que prosperava no México podia não se adaptar ao clima do Canadá, por exemplo. Era como se as Américas fossem divididas em, compartimentos climáticos, né? Dificultando a troca de conhecimentos e tecnologias. Mas teve mais algum fator que o Diamond considerou importante? Sim, a fragmentação geográfica. As Américas são cortadas por cadeias de montanhas, desertos, florestas densas, né? O que dificultou a comunicação e a unificação política entre os diferentes povos. É como se a geografia tivesse criado obstáculos para a integração das Américas, né? Totalmente. E isso teve um impacto direto na forma como as sociedades se desenvolveram. Puxa, a gente viajou o mundo com Diamond e viu como a geografia influenciou a história da humanidade de maneiras incríveis, né? Mas e aí, o que a gente tira de tudo isso? A grande mensagem. Qual a grande mensagem que o Diamond nos deixa? O Diamond nos mostra que a história não é um acaso, né? Nem um resultado da superioridade racial de certos povos. A geografia, o meio ambiente, a domesticação de plantas, animais, a escrita, a tecnologia, a organização social, tudo isso se entrelaçou para moldar o mundo que a gente conhece hoje. É como se a gente tivesse desvendado um quebra-cabeça gigante, né? E o Diamond nos deu as peças para entender como ele se formou. Exatamente. É fascinante perceber como esses fatores, aparentemente tão distintos, se conectam para criar a história da humanidade. É muito legal. E Armas, Germes e Aço nos convida a refletir sobre como o passado moldou o presente e a pensar criticamente sobre as narrativas tradicionais da história, né? É um livro que nos instiga a questionar, a investigar e a buscar uma compreensão mais profunda da nossa própria história. Com certeza. Essa é a beleza do conhecimento, né? A gente mergulha em um tema, descobre novas perspectivas e sai dessa experiência transformado. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela história da humanidade com Armas, Germes e Aço. E fica a dica, leiam o livro. Ele é cheio de detalhes e insights fascinantes. Concordo. Armas, Germes e Aço é daqueles livros que te fazem ver o mundo com outros olhos. É verdade. Vale a pena a leitura. Valeu, pessoal. Esse foi mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aventura. Até a próxima. Até a próxima. E continuem curiosos.